Olá pessoal, eu sou o Francimar Abreu. Hoje eu vou estar falando sobre a estrutura formal da redação para concursos. Lembrando que para se fazer uma boa redação, além do saber o tipo textual, quais as estruturas, coesão, coerência, nós devemos nos atentarmos à estrutura durante a escrita da redação, que isso também conta como ponto precioso para o final. Quantidade de parágrafos. No texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, geralmente a gente faz entre 4 a 5 parágrafos. Quando você domina bem o assunto, você faz ele em 5. Agora, quando você não está iniciando, ou está fazendo as primeiras redações, é ideal você fazer ela em 4 parágrafos, deixando um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Essa é a estrutura perfeita de uma redação. Períodos. Você pode colocar 2 períodos por parágrafo. Quem não souber o que é período, é quando tem mais de 2 ou mais verbos. Dá uma revisada em orações. Frases feitas. Nunca. Você deve evitar aqueles clichês, opiniões pessoais, aquelas frases feitas. Nunca deve colocar isso numa redação dissertativa para concurso. Repetição. Você deve evitar. Em vez disso, você pode colocar substituição, ou uma elipse, ou você coloca um sinônimo, ou um pronome. Por isso que é muito bom você estudar também pronomes, as formas de substituição, a elipse, para estar colocando aqui na sua redação. Esses são aspectos ligados à coesão. Exemplos. Você deve dar exemplos de cunho global, de conhecimento de todos. Um exemplo, se você está fazendo um concurso municipal e ele pede uma redação, nem por isso você vai dar um exemplo da sua cidade, porque às vezes o examinador ele pode ser de um outro estado, então ele não vai ter o dever de conhecer sua cidade. Você tem que dar um exemplo de cunho geral, de conhecimento de todos. Interlocução. Nunca deve ser usada interlocução, né? Deve ser o mais impessoal possível sua redação. Número de linhas. Você deve respeitar. Geralmente elas são 30 linhas. Algumas bancas, elas não anulam a redação se você não fizer o número mínimo de linhas. E você não deve ficar tão preocupado assim se você não puder escrever a quantidade certa. Ou então se você ultrapassar um pouco. Porque você deve ler no edital. Algumas bancas ela eliminam, agora outros você só vai ser pontuado negativo se tiver linhas a mais ou a menos. Também é bom lembrar que tem que ter 3 palavras. Algumas bancas elas pedem 3 palavras para que seja contada uma linha. Se você escrever só uma palavra aqui, ou 2, algumas bancas ela não considera como uma linha completa. E outras devem escrever até a metade da linha. Emoções exageradas. Você deve evitar. Nunca deve ter opinião pessoal nas redações. Fundamentação. Você não deve repetir. Não repetir. Se você já escreveu aqui no segundo parágrafo, não deve escrever no terceiro. E assim por diante. Você deve retomar na conclusão, mas de cunho geral. Mas nunca repetir uma ideia, uma fundamentação. Legibilidade. Muitas pessoas elas escrevem letras cursivas junto com letras de forma. Mais ou menos assim, ó. Palavras. Essa aqui não tem muito problema para a prova de concurso. O que você deve fazer é, depois de ponto, da pontuação ou no início do parágrafo, você deve destacar a letra maiúscula. Você pode escrever assim e continua correto.
O que você tem que fazer é destacar a maiúscula da minúscula. Mas você pode escrever letra cursiva com letra de forma, não tem nenhum problema. As margens. Nós temos a margem esquerda, que é essa, e aqui a margem direita. Você deve respeitar, nunca deve escrever aqui, ó, passando daqui ou passando aqui. Sempre respeitando as margens. Um exemplo, quando chegar aqui, você deve, se for obrigado a dividir a sílaba, volta para essa, ou se não, escreva até aqui, ó. E sempre para no mesmo local, sempre tendo cuidado para respeitar as margens. Parágrafo, a indicação de parágrafo. Indicação de parágrafo é quando você terminou a frase aqui, você vai começar outro parágrafo aqui, ó. O ideal é que você deixe 2 centímetros, ó, para iniciar o parágrafo. E sempre iniciar com letra maiúscula. Aí continua. Aí aqui quando você for iniciar um outro parágrafo, ó, deixa na mesma proporção da anterior, sempre deixando na mesma proporção. O título. Quando a banca pede o título, quando é obrigatório, aí você deve escrevê-lo. Se não for obrigatório, o bom é você evitá-lo, porque ele não vai aumentar ponto em sua redação. Você pode até perder sua redação por causa de um título mal colocado. Às vezes você está escrevendo sobre um assunto e colocou um título totalmente diferente. Então, o ideal, se não pedir, geralmente as redações da atualidade elas não pedem título. Mas se pedir, você coloca aqui, ó, centralizado. Título. Centralizado. E logo em seguida aqui, ó, na linha seguinte, você continua a sua redação. Não devemos saltar linha durante a escrita da redação. Coloca o título e continua aqui. E se não tiver título, você reinicia aqui, ó, na primeira linha. Sempre lembrando de deixar um recuo do parágrafo, para identificar. Se você errar, às vezes a pessoa escreve a palavra aqui, ó, casa. Ou então ela tinha escrito aqui, casa. Você não pode, ó, rabiscar, não pode deixar entre parênteses, não pode borrar assim, ó, e depois escrever na frente. O que você deve fazer? Quando você errar, você simplesmente risca ele, ó, e coloca certo, continua na frente, continua escrito. Jamais borre ou deixe entre parênteses a palavra errada, só passe um traço e continua na frente. Translineação. Translineação é quando você acaba o espaço aqui da margem direita e você não tem mais espaço para frente e a palavra não acabou ainda. Um exemplo. Palavra conhecimento. Você coloca um if e continua aqui, ó. Conhecimento. Sempre atentar à separação silábica, que ela deve cobrar também aqui na translineação. E quando a palavra for composta, um exemplo, a palavra pé de moleque, na própria palavra ela já tem o if. Você deve dobrar ele aqui, ó, na linha seguinte. Pé de moleque. Sempre atento a essas e outras regras e muito cuidado na quantidade de linhas, quantidade de parágrafos que você vai escrever, os períodos, cuidado com os erros, as margens. Você atento a essas regras, você vai conseguir uma ótima nota na sua redação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, clique em gostei, inscreva-se no canal,
para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima aula.